Boa tarde, meus amigos, espectadores. É uma alegria muito grande, como sempre, estar aqui com vocês nessa tarde de sábado para juntos fazermos o nosso programa de hoje. Eu sou o William Ribeiro e juntamente aqui com a nossa amiga Ana Paula, vamos estar juntos aí refletindo sobre o nosso tema de hoje. Lembro que estamos juntos todos os sábados, de 17 às 18 horas. Falamos direto dos estúdios Cinevídeo, Botafogo, Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela redebrasilespírita.com.br. Lembramos e sempre ressaltamos nos nossos programas, meus amigos, a grande importância da participação de vocês, enviando mensagens, dúvidas, comentários, perguntas, que podem ser enviadas através do nosso e-mail, que vai estar passando aqui na sua tela, fale conosco, @universocrístico.com, através do nosso número de WhatsApp, 21 Rio de Janeiro, 96632 8040, ou também, se preferirem, podem enviar as mensagens através do portal da rede ou da Rádio Brasil Espírita. E é importante também lembrarmos, a produção fez um alerta a respeito disso, que vocês enviem juntamente com essas mensagens o e-mail, porque muitas perguntas o nosso tempo não comporta para poder responder aqui ao vivo, mas não deixamos de respondê-las. Respondemos pelo WhatsApp ou por e-mail. Deixa eu só te interromper para fazer uma lembrança importante. Esse é o nosso primeiro programa dentro do horário de verão. Ah, sim. Então, a gente está no ar de 17 às 18 horas, horário de Brasília. Então, os estados que não estiverem participando do horário de verão têm que lembrar de encontrar com a gente um pouquinho mais cedo. Isso, bem lembrado, Aninha. Devido ao horário de verão, em alguns estados que não aderiram ao horário de verão, nós continuamos com o nosso horário de Brasília, ou seja, 1 hora a mais. Isso. Bem lembrado. A nossa proposta, como falamos e sempre apresentamos, é uma pauta de gênero universalista. Sim. Estamos aqui todos os sábados refletindo e falando a respeito de ciência, filosofia, religião, em especial da doutrina espírita, mas com foco espiritualista, procurando, meus amigos, pautar a nossa vivência dentro dos conceitos espirituais. Na semana passada, juntamente com o nosso amigo Luiz, nós falamos a respeito do livro Fernão Capelo Gaivota. Nós vimos a história de uma gaivota que, não contente com o regulamento, as regras limitadas ali da comunidade de gaivotas em que vivia, ela então procurou alçar voos maiores, quebrar esses limites, transcender, procurar uma essência divina, não queria conviver e viver ali dentro daqueles parâmetros limitados. Conseguiu quebrar os inimigos internos, né, sair daquela acomodação, quebrar as resistências e ir além. Tivemos uma repercussão muito boa no programa, várias perguntas, participação de vocês. Inclusive hoje nós vamos ter perguntas que fizemos referência a elas no programa passado, que hoje vamos estar respondendo mais no finalzinho. Hoje o nosso tema, as nossas reflexões em cima do tema o tesouro oculto do espírito imortal. Na Terra, o homem, como vemos, ele vem pautando constantemente a sua vivência dentro dos conceitos materiais. Vem focando os pensamentos e os sentimentos para poder angariar tesouros materiais. E isso, de uma certa maneira, é uma imposição que nos chega desde o nascimento. Sim. Não é isso? A tendência é que as famílias, os pais, já desde pequeno, já
a doutrinação das crianças é para isso. Ó, você precisa estudar, você precisa ter um bom emprego, uma boa faculdade, você precisa ter a tua casa, o teu apartamento, ou seja, o foco é única e exclusivamente, na grande maioria das vezes, para os tesouros da matéria, para angariar esses benefícios dentro, né, do mundo, do sistema humano de ser. E sabemos que somos essência, somos espíritos. Né? Essa é a nossa verdade, a nossa realidade. Ou seja, quando aqui estamos, quando temos a oportunidade de tempos em tempos estarmos no mundo físico, de posse de um corpo físico, tem um propósito sublime, um propósito essência, né? Um propósito além desses parâmetros e dessas limitações da matéria. Né? Viemos porque há uma necessidade de termos uma evolução espiritual. E como cotidianamente focamos, estamos voltados para a alimentação do corpo físico, não é isso? Acordamos, tomamos café, vamos para a academia, né? Medicamentos, uma série de situações que procuramos, pautamos a nossa vivência quase que toda voltada para isso, para uma boa performance do corpo físico. Né? Muitos até vão para a academia de madrugada, fica à noite, fica, né, várias vezes na semana. Uma dedicação muito grande aos cosméticos, às cirurgias para ajustar, acertar. Ou seja, a humanidade está focada muito nisso, né? Focada muito nesse lado, a alimentação do corpo físico. Mas e o espírito? E a essência? Que também precisa ser alimentado, que também precisa dessa atenção. Então é em cima desse ponto que hoje a gente vai levar as nossas reflexões, esse tesouro oculto, essa essência divina, esse encontro com o divino dentro de nós mesmos. Procuramos, como pautamos a nossa existência dentro desse conceito. Não é isso, Aninha? Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde para vocês. Exatamente isso, quer dizer, a gente vem ao longo de todos esses programas refletindo sobre esse tema, sobre exatamente esse tema, né? A diferença que a gente ainda faz questão essa balança que a gente ainda faz questão de deixar pender mais para o lado humano do que para o lado espiritual, né? A necessidade que a gente ainda tem de esquecer que somos espíritos vivendo no momento transitório dentro de um corpo físico. E aí, enquanto você estava falando a respeito disso, toda vez que você falava a palavra tesouro, a imagem que vinha na minha cabeça era aquela coisa do baú de piratas. Sei, sabe? Pulando um monte de moedas. O brilho do ouro, né? Como que a gente cristaliza, né, esses conceitos na nossa cabeça? Então, o tempo inteiro, a palavra tesouro está ligada a um benefício material. Ele não está ligado a um benefício imaterial, um benefício para a essência. Né? A gente não faz essa conexão. E aí, pensando nisso, assim, me lembrei muito do programa que logo no início que a gente fez sobre a mente instintiva e a mente espiritual e o intelecto, de como a gente ainda se deixa governar pela mente instintiva. Apesar de sermos seres... Muita influência, né? Seres muito inteligentes, cercados de um mar de informações, a gente ainda se deixa governar pela mente instintiva, que responde diretamente às nossas necessidades mais primárias. Por isso a necessidade da comida, da vaidade, de cuidar desse corpo para o externo, para o externo, para o externo. Mas a gente também já sabe, a gente já vem estudando isso há bastante tempo, que esse não é o nosso futuro, não é aí que está o nosso futuro. Então não cabe mais a gente ainda se questionar, será que esse é o caminho certo? É o caminho certo. O caminho certo é olhar para dentro, né, dar importância àquilo que nós realmente somos. Somos espíritos, somos essência, somos luz. Então a gente não precisa de botox, a gente não precisa de academia, a gente não precisa de um monte de coisa. A gente precisa sim ainda conviver nesse mundo
material, a gente ainda precisa responder um pouco a essa a nossa mente instintiva, a gente precisa ainda, como aquele hamster, correr um pouco dentro dessa roda de samsara, mas não o tempo inteiro. A gente já precisa identificar os momentos em que estamos no nirvana. Porque conseguimos, em pequenos intervalos que sejam, mas nós já conseguimos isso. Organizar melhor isso, né? Separar o momento em que é da vida material do momento que é da vida espiritual. Né? Você coloca isso muito bem quando você fala que ao longo dessas 24 horas do dia, quanto tempo a gente dedica para o espírito? Quanto tempo a gente dedica para Deus? Dentro dessa nossa 24 horas. Isso é um termômetro muito importante para a gente identificar atrás de que tesouros nós estamos. Quando a gente para fazer essa estatística simples, né? Atrás de que tesouros estamos. Aquilo que a gente sempre fala, né? Vamos dar atitude baseado nas mudanças de conceitos, né? Quando a gente tem essa concepção de quem somos, a matéria é uma dádiva divina, o corpo físico, para que de tempos em tempos utilizemos para nos afastarmos, né, desses anseios humanos, né, da matéria, lidarmos com eles como prova, mas para fortalecermos o espírito. É um instrumento de trabalho, de desenvolvimento e de evolução. Né? Estamos todos nós aqui sujeitos às leis naturais, todos nós, sem exceção. Não só aqui, como em todos os outros mundos desse universo criado pelo nosso Pai. E uma dessas leis é a lei do progresso. Nós viemos aqui para utilizar cada período de encarnação como uma alavanca de progresso espiritual. E é por isso que a gente tem tantas oportunidades, né? Tá escrito na literatura que a gente vai ter tantas quantas forem necessárias para o nosso aprendizado. Mas isso não significa dizer que a gente precise desperdiçar tantas oportunidades assim. Exatamente. Porque a gente vem repetindo os mesmos erros e os mesmos padrões há muito tempo. Há uma inversão, né, de valores, né? E eu ouso dizer que cada vez mais a gente está dando mais ênfase ao erro do que ao acerto. A gente está se fixando mais no erro do que no acerto. Então, a gente precisa também parar para pensar isso, que nós estamos na contramão da lei natural. Isso é muito importante. E se a gente quebra uma lei, a gente não cumpre uma regra, isso gera uma penalidade. É assim no nosso mundo também. E aí a gente começa a reclamar porque hoje a gente fica mais doente, hoje a gente fica mais triste, hoje a gente fica mais solitário, cada vez mais distante do nosso mundo ideal. Mas por quê? Porque a gente deixou de cumprir etapas importantes, a gente está desrespeitando uma lei natural. Em detrimento, né? Uma coisa interessante, Emmanuel, no prefácio do livro Nosso Lar, de André Luiz, ele diz o seguinte, que muito mais do que o espiritismo e o espiritualismo, nós precisamos da espiritualidade. E ele diz, olha, André Luiz vem mostrar para você, leitor amigo, como é a vida no mundo espiritual e o que, para você ter uma ciência das consequências da sua vivência terrena. Exatamente. Ou seja, no Livro dos Espíritos tem essa pergunta, eu não me lembro agora qual é, mas Kardec pergunta aos benfeitores qual é o teto, né? Qual é o limite, né, dessa vontade, né, de obter essa parte, esse excesso, né? Até onde eu posso ir? Como é que eu identifico isso? E as respostas dos nossos benfeitores é que os sábios conseguem visualizar, sentir esses limites pela intuição. Mas muitos só conseguem visualizar pelos resultados. Ou seja, é preciso sofrer, é preciso ver a angústia, a tristeza, as decepções, porque viemos para lapidar o espírito, a alma, tirar as impurezas. Essa é a oportunidade
que são nos dadas em nossas reencarnações. Sim. Quando chegamos aqui, em detrimento a isso, valorizamos a evolução e o crescimento da matéria, do corpo físico, dos desejos, né, dos anseios humanos, poder, beleza física, diplomas, certificados, certificações, uma série de coisas que pautamos a nossa vivência em detrimento do divino, do sagrado, Deus. André Luiz, quando chegou no mundo espiritual, quando deu início ao seu trabalho, depois de um tempo no umbral, que ele começou após os tratamentos, ele se apresenta para auxiliar e diz que é médico. Ele queria salvar todo mundo, porque ele era médico. E a resposta que ele teve de Narcisa, que ajudou muito, foi que você conhece muito, você é médico do corpo físico, mas não é do espírito, não é da alma. Ou seja, tem uma essência. O nosso propósito de estar aqui é muito maior, é muito mais sublime do que as certificações, do que o dinheiro na conta bancária, do que o carro, os apartamentos. E Jesus, quando aqui esteve, ele sempre nos ensinou, nos disse, são ensinamentos crísticos. Sim. Primeiro o reino dos céus, depois tudo mais virá por acréscimo. E a sociedade humana, materialista, ela inverte isso, tende a trocar. Não, você vai ser feliz se você tiver uma boa conta bancária, se você tiver um bom emprego, se você tiver... Caramba, não estou dizendo que isso, primeiro o reino dos céus, depois tudo mais vem dentro da necessidade. Mas exatamente por isso, que é para suprir a necessidade. Né? É o tempo todo repetindo, é uma ferramenta para que a gente consiga sobreviver, para que a gente consiga ultrapassar as etapas que nós planejamos para nós mesmos antes da reencarnação. Porque é isso que prevê a lei do progresso, né? É a gente participar daquilo, identificar os nossos pontos de melhoria e aceitar o planejamento que vem sendo apresentado para nós. Então acontece exatamente isso. Se eu preciso, para que eu possa entender a necessidade de um prato de comida, que eu só desperdicei, que eu usei de maneira inadequada, eu preciso, para entender qual é o necessário, eu preciso vir sem ter esse necessário. Se eu preciso vir carente desse necessário, exato, como é que eu vou chegar aqui e vou fazer qualquer coisa, tomar qualquer atitude mais ou menos escrupulosa porque eu quero ser rica? E o acordo que eu fiz lá na frente? Isso. Né? O acordo que eu fiz lá, antes de vir para cá, enquanto eu estava 100% consciente de ser um espírito, de estar em processo de crescimento e disse, ok, eu entendo que eu usei inadequadamente, então eu posso ter menos da próxima vez. E aí eu venho para cá, esqueço tudo isso e faço qualquer coisa para ter o dinheiro. Essa inversão é que precisa ser quebrada. Ou seja, estamos voltados para a evolução do espírito. Sim, esse é o nosso objetivo. E quando chegamos aqui, deveria ser, porque na maioria das vezes, em detrimento à evolução espiritual, é como falamos, né? O foco está nos anseios da matéria, né? Nas ilusões. Sim. A felicidade está desenhada dentro de um bom emprego, ou seja, está distorcido, né? Os valores. E aí, quando tendemos a esse lado, vem as controvérsias. Se eu tenho uma necessidade, né, uma necessidade nesse momento para minha evolução espiritual, eu não posso, ela é individual, ela é particular, é minha. Eu não posso estar comparando com outros que não têm essa necessidade naquele momento. A gente não conhece a história do outro, né? Exatamente, é isso aí. Bom, já estamos chegando aí no finalzinho do primeiro bloco do nosso programa. Lembramos que no finalzinho vamos responder as suas perguntas, dúvidas, pode ser enviadas por e-mail, faleconosco@universocrístico.com, ou também pode deixar essas perguntas no mural da rádio, da rede também. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Não saia daí.
Bom, meus amigos, retomamos aqui, voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Lembramos que horário de verão, nosso programa estará seguindo o horário de Brasília, portanto, os estados que não aderiram ao horário de verão estarão aí com o nosso programa 1 hora antes, não é isso? Exatamente. Bom, como falamos, como refletimos aqui no nosso primeiro bloco, os ensinamentos que Jesus nos deixou, primeiro o reino dos céus e sua justiça, e depois tudo mais virá por acréscimo. E tendemos a distorcer um pouco isso, né? Tendemos a colocar... A gente quer usar acréscimos antes. Isso, eu quero usar acréscimos. É uma permuta, né? Não, primeiro... Isso, mesmo. Espera aí, é muito comum, né? Primeiro eu vou ganhar na loteria, depois eu vou fazer um trabalho voluntário. Isso. Ó, eu até gostaria de fazer um trabalho voluntário, mas eu não tenho dinheiro, não tenho tempo. Vou jogar na Mega Sena, tô jogando na Mega Sena, me ajuda aí que eu te ajudo. E a gente está falando justamente disso, dessas resistências, né, que precisam ser quebradas, porque essa resistência ela é pautada pelo ego, né, e ela te distancia da essência. É muito comum, e essa resistência, falamos isso até no programa passado, essa resistência, ela quando o espírito se emancipa, quando há uma qualidade, uma evolução da essência, ela vem logo bloquear, parar. Né? É muito comum a gente, a toda hora, a todo momento, comentar que pensa num projeto de elevação. Eu quero fazer caridade. Quando eu me aposentar, eu vou ficar à disposição para poder fazer a visita nos asilos, nas creches, as pessoas de rua, em situação de rua, vou fazer o atendimento e tal. Aí essa pessoa, isso é a resistência, né? Espera se aposentar. Não, eu vou lá agora. Não, espera se aposentar. Quando se aposenta, e então, agora se aposentou, não, agora eu vou aguardar porque os meus netos ainda estão pequenos, vou aguardar que eles cresçam para eu poder fazer esse trabalho voluntário. Ou seja, a evolução, a resistência te quebra, te corta. Não está maduro ainda, né? Exatamente. Ainda não está maduro. E é tão sutil que ela te leva até o túmulo. Acabou. Agora passou a vida toda prometendo fazer aquele curso, prometendo fazer academia, prometendo parar dos vícios, né? Cigarro, bebida, não tem muita coisa disso no final do ano, Réveillon. Depois do Réveillon... Promessas de ano novo. Promessas que é muito comum, né? Aí a resistência vem, deixa para o outro ano, deixa para o próximo. O Humberto Roden fala sobre isso, ele diz que a gente tem a dificuldade de diferenciar o corpo que nós temos, mas que não somos, dos desejos materiais que nós temos, mas que nós não somos. A gente tem essa dificuldade de diferenciar entre o ter e o ser. E deixar muito claro que o ter, ele está absolutamente ligado ao corpo físico. Isso. E o ser é da essência. Então, se nós somos essência, se nós somos espíritos, o ter, ele não pode ser prioritário ao ser. E essas mudanças, essa troca, né, do homem velho para o homem novo, essas mudanças de conceitos, mudanças de atitudes, sair, né, dos anseios da matéria, focar também na alimentação espiritual, muitas das vezes a resistência ela é pelo medo, né? As pessoas às vezes, porque consequentemente vai ter que se mudar as atitudes, os pensamentos, os sentimentos. Eu acho que ela muda por consequência. É um movimento natural. Você passa a perder o interesse
pelas outras coisas opostas. Mas aí o que acontece? A pessoa nessa situação, ela já começa a ficar com medo. Como é que vai ser visto pelos meus amigos, não é? Meus familiares, na minha empresa? Como é que vai ser isso? Então, o novo, né? Porque é preciso renunciar a determinadas coisas que o padrão humano, né? Que o padrão... O sistema humano padroniza, como Fernão Capelo Gaivota. A comunidade dele vivia da praia até ali próximo, quando os barcos pesqueiros traziam e jogavam as sobras das iscas. Então eles iam da praia, isso estava quadrado ali. Ser diferente, transcender, buscar algo mais, ele precisava ser diferente de toda a comunidade. Automaticamente é mal visto, como Platão na caverna. Exatamente. Quem saiu da caverna, se voltar para dizer o que viu lá fora, né, o mito das cavernas, falar para aqueles que estavam vivendo na ilusão, vivendo de sombras, né, vivendo de uma mentira, seria repreendido naquele momento. Então, essa resistência ela tem muito a ver com o medo. O medo prende muito isso. Mas eu acho que esse medo, ele tem um pouco na origem... nós somos seres sociais, a gente precisa do grupo, né? E aí vem o medo assim, se eu estou tão diferente do meu grupo, eu vou ser rejeitado. A origem do medo é essa. Mas a gente também não pode esquecer que, apesar de sermos seres sociais, nós somos responsáveis individualmente pelo nosso processo evolutivo. Então, por mais que eu ame a minha família, que eu ame os meus amigos, que eu precise daquele emprego, vai chegar um momento em que eu vou ter que ponderar e escolher. É uma posição diferente, não é uma posição de egoísmo, mas é uma posição de auto-amor. Nesse momento, eu preciso deste caminho, independente se aqueles que me cercam optaram por outro caminho. Porque, na verdade, aí também já está quebrando uma regra da sociedade, porque somos e temos uma responsabilidade individual, né? Um comprometimento primeiro conosco mesmo, como espírito na nossa evolução, né? E um propósito divino, que não podemos, em detrimento ou com uma desculpa de que vai ser diferente da família ou dos amigos, nos escondermos dessa realidade, porque iremos responder por isso. E é interessante que o Humberto Holden deixa isso muito claro, que é possível sim vivermos dentro dessa nossa realidade material, do trabalho, do estudo, da família e dos amigos, mas com uma consciência plena, uma consciência ativa, controlando o nosso ego, que ele chama de um estado de ego nirvânico. Né? É você trabalhar para permear o seu ego com as verdades da tua essência. Porque igual o coração, né? Sim, nós precisamos do ego, precisamos do dinamismo dele, dessa vivência com a matéria. A gente realmente precisa dele. Mas quem é que vai estar no controle? Isso. Né? Somos escravos? Dependemos? Quem está no controle? Né? Quem comanda a operação? Quem comanda a operação é a essência, que é o princípio inteligente, não é o ego. O ego, ele é um facilitador, ele é quase um funcionário. E nessa condição que a gente tem que colocá-lo. Aí sim a gente consegue conviver nesses ambientes todos, conviver com a família, com o que é diferente, conviver no trabalho, mas consciente de quem nós somos. Porque não adianta também a gente querer largar tudo e morar no alto da montanha, porque não foi para isso que a gente veio. O caminho não é esse, né? O caminho não é esse. Mas mudando a essência, mudando esses conceitos, automaticamente há um contágio bom. Ou seja, esse medo de ficar sozinho, esse medo de ser o diferente, como estamos, principalmente agora, estamos no momento de transição. Estamos num momento aí em que, joio, trigo... É hora de carimbar ou não carimbar. É hora de tirar as máscaras, não dá para botar mais embaixo do tapete, é hora de fazer as escolhas e, consequentemente, essa essência, essa leveza de espírito, essa sutilidade
vai influenciar positivamente a todos que nos cercam. Com certeza. Porque diante da dor, do sofrimento, das amarguras que a vida está preparada para nos proporcionar, que são as provas, estaremos mais fortalecidos para isso, né? Vamos ser pautados como exemplos positivos, Sim. sensatos, seguros, leais, firmes. Porque não adianta você só dizer faça isso, ou faça aquilo, porque o que realmente motiva alguém a se transformar é a tua atitude, é o teu comportamento diário. Né? Isso. A palavra, vivenciar, né? Exatamente. A palavra ela vai. Agora, quando você se depara com uma pessoa e você começa a perceber que ela realmente segue aquilo que ela diz, que ela responde ao dia a dia, aos estímulos positivos ou negativos do dia a dia, com a mesma serenidade, isso te dá uma vontade de falar, nossa, eu podia ser igual a ela. Não é? Como é que é feito isso, né? De onde vem? Exatamente. Porque tem uma coisa, quem nos enviou para aqui está nos observando. Com certeza, e anotando. Tá, né? Tudo lá anotadinho, certinho. Então, precisamos parar e falar assim, poxa, se eu tenho essa dádiva, essa oportunidade, porque a fila é grande. Tem muitos aí querendo vir, a dificuldade é muito grande, então isso é uma dádiva, é uma oportunidade única, esse momento tem que ser bem aproveitado. Com certeza. Aí paramos e falamos assim, será que eu deixei algum rastro espiritual? Né? O que eu fiz? O que eu deixei nessa minha vivência? Porque muitos... eu deixei uma conta bancária alta, eu deixei meu carro, eu deixei meus diplomas na parede. Isso aí foi embora junto com o corpo físico. Isso. E o rastro espiritual? E a essência exalada do coração, da mente? Qual é esse tesouro, né? Isso. E esse tesouro? Né? Como é que está a nossa mala? Está vazia? Porque o que vai prevalecer ao desencarnar é justamente isso. Quando chegarmos, abre a mala. Não vai nada daqui. Nada da matéria. O que vai são os sentimentos nobres, altruístas, são os nossos rastros, né, divinos que deixamos e que fazemos aqui. Exatamente. Isso aí você falando agora, eu me lembrei da cena do filme, né, de Nosso Lar, que André Luiz, ele tinha essa, né, ele se sentia importante, né, porque ele era médico e tal, e desencarna e se encontra onde? Num lugar que ele tinha certeza que ele não pertencia. Depois de muito tempo, depois de muito viver ali naquele ambiente, quando ele se humilda e pede realmente ajuda, que ele chega em Nosso Lar, até ali é difícil para ele ainda se separar daquela posição tão venerada pela sociedade humana. E é aquela cena em que ele percebe que a única pessoa que emitia alguma vibração para ele, né, que reconhecia a condição dele de ser espiritual, é aquela senhorinha que ele atendia o marido de má vontade no final de todo o expediente. Isso. Então, assim, ela conseguia ver a essência dele, por quê? Porque nela a essência era mais forte. Então, ela conseguia enxergar através de toda aquela fachada importante dele, mas ela conseguia ver a essência. Então, eu acho que esse é o rastro que a gente deixa. Né? É esse rastro que a gente deixa. Eu acho que é importante a gente começar a olhar para as pessoas e identificar isso. Essa luzinha que brilha lá dentro do outro, independente dele não estar num carro zero. Ele está em pé no trem, amassado, suado, mas ele tem uma luz que brilha. E a gente percebe que a sociedade, né, implanta uma outra maneira, uma outra forma de ser. Né? As pessoas se dedicam a vida toda, dia, noite, até em detrimento a famílias, reclamam ser diferente para não perder os amigos, mas perdem os amigos nos treinamentos. Porque a sociedade diz que você tem que ser o melhor. Sim. Então todo mundo quer ser o melhor nas lutas, o melhor no futebol, o melhor na literatura, o melhor cientista, o melhor no trabalho. O melhor, né? O melhor, nossa, é o prêmio do melhor funcionário público, é o prêmio de melhor corredor,
tudo o melhor, tudo the best. Então, aquela coisa fica impregnada na humanidade, a humanidade trabalha afinco, voltada para isso. Mobilizam todos para isso. E para Deus? E para a essência? E para o divino? Não tem importância o lugar que eu estou? E o mais engraçado é que a caminhada para o divino, ela é muito menos trabalhosa, muito menos dificultosa do que essa caminhada para o primeiro lugar no mundo material. O caminho é mais sereno, né? É mais leve, né? Mais leve, é mais sutil, é mais silencioso, é menos turbulento. E por que a gente desprende tanta energia ainda? Exatamente. É nisso, eu acho que essa é a reflexão importante. Por que desprender tanta energia se o meu futuro está num caminho muito mais sutil e menos turbulento? Lembro na passagem de Paulo de Tarso, que Paulo de Tarso seguia fielmente ali os ensinamentos de Moisés, né? Dentro do Sinédrio, na sua família, ele era rigoroso, né? Ele totalmente voltado, com uma rigidez grande para cumprir aquelas leis, cumprir aquilo tudo. E a dedicação era muito grande. Mas ele percebeu que, mesmo fazendo tudo aquilo, ele não tinha uma paz interior, ele não tinha uma tranquilidade, algo estava errado. Ou seja, ele procurava ser o melhor, né? O exemplar. E aí ele começou a ver que estava um vazio muito grande. Tem coisa que, né? Esse não é o caminho. Alguma coisa está errada nisso aqui. Foi quando houve a mudança, né? Quando no caminho de Damasco houve essa transformação, que ele começou a visualizar. Ele mudou o cenário. Ele viu que a essência, o fortalecimento, a paz interior, né, estava em outro lado, em outro sentido, que era a essência divina. Exatamente. Né? E tem mais algumas coisas aí pra gente, mas já estamos chegando já no finalzinho do nosso segundo bloco, né? E essas mudanças, elas exigem determinadas renúncias, né? É preciso mudar alguma coisa, é preciso mudar o cenário, é preciso atitude. É preciso vontade, entrega, fé, determinação, persistência. E, claro, sabemos que as coisas não vêm com uma facilidade grande. Todos temos um caminho a percorrer e as dificuldades que nos aparecem no nosso cotidiano, elas são necessárias. Né? Nada está fora do lugar, nada está em excesso. Não é isso? É sempre dentro de uma necessidade para que a gente ultrapasse aquilo ali e siga encontrando aí esse tesouro, ou a caminho do encontro desse tesouro interno. Isso aí. Vamos fazer aqui então um intervalo de mais um bloco. Terminamos agora o segundo bloco do nosso programa. Não saia daí. Já já voltaremos para o terceiro e último. Até já.
Bom, meus amigos, voltamos aqui para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. O assunto muito bom, né? Muitas pautas ficaram pendentes, mas infelizmente o nosso tempo é limitado. Estamos falando, meus amigos, desse tesouro interior, né? Dessa essência, que é justamente o fortalecimento do nosso espírito, da nossa essência. Somos imortais, alternamos de tempos em tempos com o foco e o propósito da evolução espiritual. E tendemos a nos desviar quando aqui estamos. Tendemos a seguir as ilusões, né, da matéria, os desejos, os convites dos anseios humanos de ser. Fortalecer, encontrar esse tesouro é nos fortalecer diante das adversidades que são naturais desta senda. É quando nos preparamos, não é, para as doenças, para as dificuldades financeiras, para os atritos, as confusões. Este é o caminho, esse é o tesouro. É encontrarmos o nosso Criador, Deus, no nosso interior. Nós ainda tendemos e somos muito controlados pelo externo. Infelizmente ainda a população, a grande maioria entrega a sua felicidade, delega a sua felicidade na mão de terceiros. Ou seja, eu só sou feliz se eu estiver bem com a minha esposa, com meus filhos, com meus amigos. Se meu filho contrariou, fez alguma coisa que não seja dentro da minha verdade, dentro do que eu quero, eu já não sou feliz mais. Eu já tenho uma família descontrolada, ou seja, está terceirizando a situação. Eu só sou feliz se o meu patrão for excelente, me der aumento de salário, me der... Condiciona, né? Só sou feliz se os meus amigos... Nossa, olha como que a coisa é tão terceirizada. Mas eu acho que acontece isso porque, na verdade, ninguém sabe o que realmente faz feliz. Ninguém para pensar o que eu preciso para ser feliz. O que efetivamente me faz feliz? Porque hoje a gente atrela a felicidade a conquistas, a obtenções, a ganhos, a relacionamentos e adjetivos, né? Então, assim, o caminho para descobrir a minha felicidade é... O ego nunca vai estar feliz. O ego nunca vai estar satisfeito. Né? Sempre vai estar querendo matar os desejos. Né? Exatamente, ele nunca está satisfeito, ele nunca vai estar feliz. Então, eu não vou encontrar a minha felicidade ouvindo o que o ego tem para me dizer. Esse não é o caminho. Eu só vou encontrar aquilo que realmente me faz feliz quando eu ouvir a minha essência. E como é que eu faço para ouvir a minha essência? Eu tenho que fechar os ouvidos para o externo e abrir os ouvidos para dentro. E como é que eu faço isso? Eu preciso parar um momento sozinho comigo, comigo mesma. É aquele período em que eu estou ali, só, olhando para mim. É aquele momento em que você para meditar, você desacelera a frequência da mente, você desacelera aquele monte de pensamentos e monte de preocupações que a gente se impõe ao longo do dia. Então você serena e você medita, e aí você, naquele silêncio, você ouve o que a tua essência tem para te dizer. Você ouve o caminho que ela te mostra. E você consegue ouvir que o que a gente realmente precisa para ser feliz é muito pouco. Às vezes, uma flor que está nascendo na jardineira do teu prédio, inesperadamente, te faz feliz. Perceber que a natureza tem o seu ritmo próprio. Você sai todo dia de manhã correndo porque está atrasado, e um dia, pouquinho menos atrasado, você olha para o lado e tem lá uma rosinha mínima. E olhar para ela te traz uma serenidade, te traz uma alegria. Não é o teu ego que ficou feliz, que ele só vai ficar feliz com uma corbela enorme.
Mas a tua essência fica feliz com aquela florzinha miudinha que nasceu no meio do arbusto. Interiorizar os sentimentos, né? Não delegar ao externo, ele está dentro. Não entregar a sua paz, a sua harmonia, a sua tranquilidade na mão de terceiros. Exatamente. Hoje eu vi um post, lembrei até na rede social, no Facebook, até Geraldo Lemos, lá de Pedro Leopoldo, da Casa de Chico, muito interessante e que emocionou muito. Uma garotinha, nos Estados Unidos, 12 anos, ela foi participar de um programa de talentos. Ela é de Nova York, Grace o nome dela, até anotei, Grace Vanderwall. E ela diz o seguinte, ela fez uma coisa diferente, chegou uma garotinha de 12 anos e os jurados perguntaram, qual a música que você vai cantar? Ela falou, uma música minha, de autoria minha. E o que você pensa disso? Ela falou, não sei, o que seus amigos dizem? Ela falou, não falei para amigo nenhum, nem sabem que eu estou aqui. E o que fala a música? Aí ela falou, foi uma canção que eu fiz, simples, para falar o que eu sentia, o que eu pensava. E a canção diz o seguinte, ela falando com um amigo de uma irmãzinha mais velha. Ele dizendo para ela, você faz muitas perguntas, porque ele perguntava a ela, por que você mudou o seu cabelo? Por que você é diferente? Ela falou, não sei, eu estou tentando me encontrar. Eu estou tentando encontrar o meu caminho, porque eu não sigo as regras. Nossa, uma coisa... 12 anos. 12 anos, porque eu não sigo as regras. Aí, no final, ela falou assim, agora eu sei quem eu sou. Porque antes que ele fazia as perguntas, ela falou, não sei quem eu sou, estou procurando. E você faz muitas perguntas. 12 anos. E ela fez essa música, a base, a letra da música é essa. E no final ela fala assim, agora eu sei quem eu sou. Eu não sigo as regras. Sutil, leve, isso, fraterno. Vocês podem assistir a esse trailer, está lá no nosso site. 12, emocionante. E aí no final, o júri, todos unânimes, ela foi aplaudida unanimemente pela plateia, pelos júris, pela simplicidade, pela leveza, divino a coisa. Pela verdade. Pela verdade, sutil, lindo, ou seja, transcendeu. Ali E aí eles disseram assim, é um anjo, é uma pessoa especial. Realmente, a essência é outra. Não deixe de ver, eu achei muito interessante, foi postado lá no nosso site, universocrístico.com, não tem BR, www.universocrístico.com. Gleice, americana, 12 anos, compositora, várias músicas, e essa foi assim, unânime, essência. Agora, nosso tempo, a produção diz que temos aí pouquíssimo tempo, né? E nós temos perguntas da semana passada que nós fizemos referência. Uma delas é da Ruth do Uruguai, que ela diz o seguinte, o que representa a expulsão de Fernão Capelo Gaivota da comunidade? Que ensinamentos ele quis passar? Alana, nossa vizinha aqui de Botafogo. Bom, Alana, Fernão Capelo Gaivota, como dissemos, ele transcendeu, ele encontrou essa essência, ele não queria seguir esse regulamento, essas regras impostas. É como diz a menininha lá, a Grace, né? A Grace, ela não queria seguir esses padrões, ela queria se encontrar, se conhecer, quem eu sou. Eu não sou isso que é taxado, que é regulado e conceituado. Nós somos muito mais do que isso, nós somos essência. E quando Fernão Capelo Gaivota quebrou essas regras, quebrar as regras é fugir das taxações materiais, não é ser perverso nem rebelde, pelo contrário, é defender a essência, a harmonia do espírito, o que de fato estamos fazendo aqui. Quebrar as regras é fugir, ir do caminho contrário ao que o sistema humano materialista impõe.
né? E acho que assim, a expulsão dele simboliza o quê? Ele quebrar esse ciclo. Isso. Mesmo, porque assim, ele estava pronto. Quando a gente falou no início sobre o que nós somos responsáveis pelo nosso progresso evolutivo, ele estava pronto, mas o grupo não estava. E o grupo não conseguiu reconhecer nele um exemplo a ser seguido, porque ainda não estava maduro para isso. Então, era necessária essa ruptura até para que ele tivesse a oportunidade de voar, de alcançar os voos que ele buscava. E a persistência, né, dele. Exatamente. O grupo não estava pronto para isso, ele estava. Então, ele que voa sozinho. E o grupo estava acomodado naquilo ali, Sim. porque tirar da zona de conforto, às vezes, é meio complicado, né? A pessoa, não, estou aqui, estou tranquilo, eu vou começar a inventar isso, eu vou ter que estudar, vou ter que renunciar, vou ter que abrir mão de determinadas coisas, vou ter que... Então a pessoa já logo se retrai. E foi diferente, Fernão Cappelo Gaivota queria muito mais do que isso. Ele tinha ciência que ele queria deixar um rastro espiritual. Não viver... e ele tinha certeza que existia muito mais coisa além daquele quadradinho ali da praia, isca, praia, isca. Uma outra pergunta aqui é da Ruth do Uruguai. Ela pergunta, o programa Fernão Cappelo Gaivota deu uma... E o mito das cavernas também, que falamos de Platão, ela pergunta o seguinte, Fernão teve que sair do que vocês conversaram em um dos programas anteriores, sair da caverna, da zona de conforto, ou podemos afirmar que tirar a bitola, tirar o foco, né, e vislumbrarmos o mundo de uma maneira ampla e panorâmica. Seria isto? Bom, no mito das cavernas, Platão nos mostra que a caverna somos nós, a sociedade. Vivemos envoltos a ilusões da matéria. A nossa essência é espiritual. O colorido, a essência, o ator, não o personagem, está nessa essência. E quando, segundo ele, quando um daqueles prisioneiros sai ali da caverna, é justamente isso. Ele transcendeu, ele saiu dessa limitação que Fernão Cappelo Gaivota também não queria algo a mais, queria transcender, queria deixar um rastro espiritual, além dessa coisa quadradinha taxada pela sociedade. É exatamente isso, assim, eu acho que o voo do Fernão, ele representa exatamente a saída da caverna, é você deixar essa tua posição de conforto e ir além, ir em busca de algo que, apesar de você não ver, você tem certeza que existe. Eu acho que esse é o grande ensinamento. É você ir em busca daquilo que você não vê, mas que você sabe que está lá. Que a gente não consegue ver porque os nossos olhos físicos não foram criados para isso. Eles não foram criados para enxergar a essência. Mas nós sabemos que existe porque é essa verdade que fala dentro da gente. Então, é exatamente isso. É seguir, vou dizer os passos, mas seguir as asas do Fernão e ir em busca da nossa verdade, né? Descobrir essa essência, né? Nós somos espíritos, temos um propósito, não é? Não está nada solto. Nós temos muito mais do que só o que está escrito, que está imposto nas regras no sistema humano de ser. E o que esse sistema nos ensina, nos pauta cotidianamente, é totalmente o contrário, né? A grande maioria, tem um ditado que diz que todos os homens vão morrer, mas poucos vivem. É isso aí. Ou seja, poucos literalmente vivem a essência. Muitos, Emmanuel nos diz que a cada 4 desencarne, 3 não tem consciência nenhuma dessa essência. Ainda estão voltados, ainda estão enraizados no mundo da matéria,
É um percentual muito grande, né? Altíssimo. Muito grande. Justamente porque esse apelo da matéria, ele desvia, ele tira a atenção. As pessoas estão cada vez mais mentindo para si mesmo. E a gente sabe que dificilmente a espiritualidade consegue atuar, consegue agir, consegue ajudar. Porque, primeiro, a gente sabe que precisa partir da pessoa. Com certeza. Antes de tudo, tem que ter essa vontade, tem que querer essa essência, tem que querer esse encontro com o nosso Criador. Porque quando o coração e a mente estão voltados para o outro lado, distancia, dificulta, cria uma barreira para a espiritualidade atuar, agir. E a nossa fé ela é muito pequena, ela é muito pouca. Então junta aí, faz uma junção dessa dispersão, desse adormecimento para o espiritual, né? Faz uma junção com uma fé reduzida, consequentemente fica envolto. É como se estivesse num lamaçal. Dificilmente consegue se soltar. E muitas das vezes é muito comum a gente ver as desculpas, né? Eu não faço por isso, eu não vou por isso. Ah, mas não é minha hora. Ah, mas não chegou ainda. Ah, não sou capaz para isso. Ah, ainda sou muito apaixonado por isso. Ah, ainda sou muito voltado para isso. Né? Uma força, puxa-se muito para a matéria, para os desejos, para o poder. Isso, consequentemente, vai enfraquecendo o outro lado. Vai tirando todo e qualquer espaço para que a espiritualidade atue, ajude. E aí, como a gente vê, diariamente, vem as dores, os sofrimentos, as adversidades. Vem as doenças. As doenças. Vem as separações, porque isso é tudo um processo, né? Tudo uma bola de neve. Porque a insatisfação, a expectativa, ela gera uma frustração. E a gente está criando expectativas vazias. Isso, ocas, né? Ocas. E aí, então, aumenta demais o nível da frustração. E quando você está frustrado, o nosso corpo é dinâmico. O meu sentimento, ele controla o meu corpo. Então, assim, se eu estou com raiva, se eu estou triste, se eu estou deprimida, isso vai gerar um processo doentinho no meu corpo físico. Isso é inevitável. É fato, né? Não tem como... E aí gera mais frustração, porque eu queria ser saudável, eu queria não ter esse problema, a gente queria, e vira a roda de Sansara. E veio em mente agora justamente aquele baú, nosso tempo já está finalizando, mas aquele baúzinho onde a gente memoriza, cheio de ouros, que é encontrado, né, nos filmes... Nos filmes dos piratas. Dos piratas. Vamos... Meus amigos, colocar um baúzinho desse dentro do coração de cada um de nós e vamos começar a jogar um tesourozinho pequenininho que seja, né? Uma moedinha de uma boa ação, de uma boa atitude, de uma boa palavra. Um bom pensamento. Um bom pensamento. Vamos fugir um pouco, né? Aquela situação adversa que nos é dada por todos os tipos de mídia, não é? Vamos distanciar um pouco dessas, vamos ser um pouquinho diferente, começar a jogar esses tesouros aí dentro do espírito que é infinito, que consequentemente esse baú tende a ter cada vez mais uma proporção maior. Exatamente. Finalizamos aqui então o terceiro bloco do nosso programa. Lembramos que estamos juntos todos os sábados, de 17 às 18 horas, ao vivo pela redebrasilespírita.com.br. Todos os nossos programas passados estão disponíveis no nosso site, www.universocrístico.com, e também na nossa página do Facebook. Vá até lá e reveja, ou se não viu ainda, veja pela primeira vez. Por lá também pode ser feito esse contato conosco. Estaremos de volta na próxima semana. Alguma recomendação, Aninha?
Final? Não, só a única recomendação é o exercício diário de olhar para dentro. Para 2 minutos para olhar a florzinha lá no arbusto, que você vai ver a diferença que vai fazer. É isso aí. Tenha certeza disso. A produção vai mandar a gente embora. No próximo sábado, o tema do programa do próximo sábado, Tao Te Ching, monismo cósmico. Vamos falar aí de Lao Tse, suas reflexões a respeito dos caminhos que nos leva até o nosso Criador. Uma boa semana para todos, muita paz, muita luz, que Jesus nos ilumine sempre. Até sábado que vem. Tchau, gente.